A mudança é uma coisa linda. Abrace a mudança e sua empresa pode melhorar nosso clima. Dar a mais pessoas um lugar para chamarem de lar. Inspirar uma força de trabalho global a ser uma potência de inovação e crescimento. E ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e combater a fome. Veja como o valor que trazemos para o seu negócio pode criar mais valor para o nosso mundo. Accenture, que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Marco César. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Bem-vindo. Muito obrigado. O César é especialista, estuda há 30 anos cetáceos. O Mandíbula, sabe o que é cetáceo ou não? Eu não faço a menor ideia. Vamos lá, você já viu as imagens aí. Então, eu sei, eu não saberia dizer antes, mas como eu tive que estudar para estar aqui... Você não estudou, você viu aí as imagens. Não. O que são cetáceos? Eu imagino que são animais do fundo do mar, preferencialmente baleias e golfinhos. Isso mesmo, tá muito bem. Baleia é mamífero ou é peixe? Não, mas peixe pode ser mamífero, não pode ou não? Não. Não? Não. Mas baleia não é mamífero? Baleia é, mas o peixe não. Me perdoe. A baleia não pode ser considerada um peixe, Se então. o peixe tá mamando, tem alguma coisa errada com esse peixe aí, hein, cara? Muito bem. Marcos, só agradecer ao nosso patrocinador que está viabilizando tudo isso. Vou pedir também para o Mandíbula falar da comida. E a gente tem um patrocinador muito legal que é a Accenture e que está viabilizando esses papos legais com cientistas, galera de tecnologia, um monte de artista falando sobre o processo criativo. E hoje nós vamos falar bastante de mar, né? E eu acho que eu estou sempre trazendo umas curiosidades da Accenture aqui. E o que eu acho que é legal é que, eles estão num processo super pesado de jornada ambiental já há uns 15 anos já. Os caras começaram acho que em 2007, acho. Foram uma das poucas empresas, que foram 1.100 empresas que assinaram aquele contrato lá com as Nações Unidas. Então os caras estão levando super a sério isso, neutralidade de carbono até 2025, 100% de reciclagem dos eletrônicos, mas não são poucos, os caras têm 700 mil funcionários no mundo. Isso é muito importante. E estão plantando uma árvore para cada funcionário, 700 mil no mundo, né? É coisa pra caramba. Então, os caras estão levando super a sério isso. Aliás, a gente fez alguns episódios pro canal deles, que vale a pena vocês verem também desses assuntos. Sustentabilidade, que foi muito legal. A gente fez ontem aqui o de Green Cloud, né? Da transição para quem está indo para a nuvem, falando da importância da nuvem ser verde também. Então tem bastante conteúdo legal aí. Ô Mandíbula, quem que mandou essas cerejas maravilhosas pra gente? Ó, Cava, quem mandou pra gente foi a FruitWeb. O arroba dele já tá aí na tela. Mas pra quem tá nas plataformas de áudio, é arroba fruit, fruit.web, tá? Elas vendem cerejas diretamente do Chile. Enviaram pra gente hoje cerejas super graúdas e selecionadas. Selecionadas, desculpa. A voz falhou no final. Não, muito bom. Eles têm uma caixinha super bonitinha, porque eles têm essa ideia de usar a fruta como celebração. Então, a gente tem costume de dar chocolate. Eles estão incentivando a gente a dar a cereja de presente. Ver a caixinha bonitinha de presente, 500 gramas, super bonitinha. Marcos, a dica aqui é coma, senão só eu vou comer, você vai ficar chupando o dedo. Legal, obrigado. O Marcos, você abriu um monte de livros agora gratuitos, né? Essa é uma fase da minha carreira que surgiu, principalmente agora na pandemia, né? Já que a gente ficou trancafiado em casa, e eu acho que a mente de todo mundo aí girou 1000 por hora, né? E aí eu aproveitei para dar uma olhada na minha carreira, dar uma olhada no passado e pensar e refletir o que eu podia fazer trancafiado em casa. E aí eu percebi que eu tinha publicado cerca de 80 trabalhos científicos sobre baleias de golfinhos em língua inglesa, que estava inacessível para a população brasileira que paga impostos e pagaram meus estudos, pagaram minha formação. E não me senti bem com isso. Me senti muito mal com isso, para falar bem a verdade. E aí resolvi que estava na hora de eu comunicar ciências para não cientistas, olhando os efeitos que a gente está vivenciando na pandemia, de pessoas não aceitando vacinas, não aceitando que a ciência ia resolver essa situação. E eu acho que esse é um problema grave que nós cientistas criamos. A gente não se comunica direito com a sociedade. Eu diria que vocês erraram, mas não dá para botar a culpa em vocês, né? Não estou
trazendo a culpa, mas eu acho que nunca é tarde para a gente começar a criar uma avenida de comunicação. Não, acho importante demais isso, né? A gente tem falado muito aqui nos outros episódios com o cientista, mas eu sempre faço esse alerta, né? Porque não dá para colocar a culpa nos cientistas. Uhum, Mas eu acho que eles têm uma responsabilidade, sim. claro. Né? E a Claro. gente percebeu isso agora, né? Uhum. Porque não é só vacina, né? A gente tem uma barrigada aí mundial em desinformação e Completa. muito, muito complicada. O Mandíbula, bota o QR Code aí do site dele. Tem vários livros gratuitos lá. Dá uma sugestão para começar, para o leigo começar. Eu publiquei até agora 4 livros. Um em 1996, pela editora Ática. Eu estava começando a minha carreira e levei 25 anos para publicar o segundo, e que eu publiquei em 2021. Esse segundo é Baleias e Golfinhos no Litoral Paulista, histórias que contam uma bela história. Esse é espetacular, assim, em termos de início, de começo, de entender quem são os cetáceos, né? Eu estou querendo popularizar esse termo, que é um termo que a gente não conhece em língua portuguesa, que é o coletivo de baleias e golfinhos. E aí eu conto toda a história da presença deles na costa do estado mais populoso do país, que é o estado de São Paulo. Então esse eu publiquei em 16 de dezembro de 2021. Legal. Eu li um deles, um que tinha uma pergunta, esqueci o nome. Isso, Orca é baleia ou golfinho. Como é que era o título? Orca é baleia ou golfinho? Ah, isso mesmo. Se a orca é baleia ou golfinho. A pergunta é boa, né? É excelente. E muito legal, e assim, super didático, realmente para uma linguagem fácil de ler, então acho que é bem legal. Agora, escuta, me conta uma coisa, você não nasceu perto do mar. Não. Como é que você virou especialista em Foi baleia e golfinho? Foi um acidente muito interessante, porque sou paulistano, né, de nascimento, fui poucas vezes para o litoral até entrar na biologia, mas aos 10 anos de idade fui com a minha família, era o passeio da época, e aos domingos ao cinema. Eu já tinha ido em 20 Mil Léguas Submarinas, Moby Dick, não tinha entendido muita coisa e todas as pessoas me falavam que o que eu tinha visto na tela era ficção, era mentira. E aí fui ver um filme chamado Orca, a Baleia Assassina. O enredo é muito ruim, mas eu fiquei impressionado com as formas, né, que eu vi na tela. E aí falaram para mim, não, isso aí que você está vendo é verdade, isso aí existe. E aí foi uma fixação que eu fui levando até escolher fazer biologia por causa das orcas. Entrei em biologia na USP e quando fui procurar algum tipo de orientação de professores, disseram que eu estava no curso errado porque não tem especialista no país e que eu não ia conseguir estudar esses animais, né? Então veio daí, eu comecei a me tornar um autodidata. Estava numa universidade excelente, com uma biblioteca excelente. Aprendi com funcionários do Instituto de Biociências e do Oceanográfico a fazer pesquisa bibliográfica. E aí, enquanto eu fazia o curso de graduação, paralelamente eu estudava baleias e golfinhos à parte. E aí que começou isso. Legal. Bom, vejo uma paixão tua, mas eu preciso fazer uma pergunta, que eu acho que muita gente deveria escutar a resposta. Por que é relevante estudar baleia e golfinho? Porque é uma dúvida honesta. Sim. Né? A gente está falando da questão da ciência. Hoje as pessoas não entendem nem por que a gente estuda ciência, né? O que a gente faz ciência. Uhum. Mas, enfim, queria escutar um pouco sobre baleias e golfinhos, que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Sim, sim. A pergunta é extraordinária e ela tem uma construção muito recente, a resposta. Porque as respostas até 2010, elas eram a respeito de são animais bonitos, extraordinários, com uma história de vida bela e etc. Isso não tem poder de convencimento. E não é prático na nossa vida, né? Não é prático. E de 2010 para cá, um grupo de cientistas americanos, europeus e australianos começaram a trabalhar no sentido ecológico de baleias e golfinhos. Quais são os papéis ecológicos que eles desempenham que auxiliam a humanidade? De 2010 para cá, eles estão sendo chamados de engenheiros dos oceanos. O que acontece com baleias e golfinhos é que eles acabam fazendo um papel muito importante para a nossa sobrevivência como humanos. A gente sempre, por uma ideia equivocada, acreditou que as florestas eram as responsáveis pela produção de todo o oxigênio que a gente respira. Mas isso é falacioso, né? É falacioso. 50% do oxigênio que a gente respira são as algas, que ocupam 70% da superfície do nosso planeta, que são os oceanos. Então, as algas fazem um papel primordial nesse sentido. E as algas precisam de nutrientes.
E baleias e golfinhos oferecem nutrientes às algas. E grande parte desses nutrientes que não estão disponíveis a elas. Elas estão nas camadas superficiais, até 100 metros de profundidade do oceano, e elas estão aproveitando os nutrientes dessas camadas, principalmente dos 50 primeiros metros, que é onde a incidência de luz solar está chegando. Baleias e golfinhos mergulham a 50, 100, 2.000 metros de profundidade para capturar suas presas, e quando eles mergulham, fisiologicamente, os seus sistemas todos estão voltados só ao mergulho. Capturam as presas e vão digerir as presas na superfície da água. E na superfície da água defecam. Então, eles estão transformando nutrientes que estavam distantes das algas, processando no digestório e liberando prontos para as algas produzirem oxigênio para a humanidade. Então, elas têm uma função do que a gente chama de transporte vertical de nutrientes. Mas a gente tem várias espécies de baleias, que são os misticetos migradores, nas baleias que têm barbatanas na boca para filtrar alimento, que elas migram dos polos para os trópicos. A gente tem um termo técnico muito... assim, uma pronúncia muito difícil da gente compreender, que os mares tropicais são oligotróficos, eles são pobres em nutrientes. E quando as baleias passam 3 a 4 meses no nosso verão aqui no hemisfério sul, na Antártica, se alimentando, elas constituem uma camada de gordura. E quando elas vêm para os trópicos se reproduzir, elas aqui não se alimentam. Elas utilizam a energia dessa camada de gordura, mas elas continuam defecando aqui. Então elas fazem um transporte horizontal de nutrientes. Elas trazem nutrientes do crio da Antártica e vêm fertilizar a costa brasileira, que é pobre em nutrientes. Cara, é como se fosse a abelha do mar. Isso, é um excelente jardineiro. É um excelente jardineiro. Agora, se a gente olhar para o passado, e esses artigos científicos estão falando bastante isso, e eu estou tentando traduzir isso e trazer essa informação para a sociedade não científica. A gente precisou da camada de gordura e da carne de baleias por algum tempo. Então, a civilização humana utilizou a caça como uma forma de utilizar a gordura para iluminação, para aquecimento de embarcações, para funcionar embarcações e para alimentação. Não precisou mais desde a década de 60 do século passado para cá. Então a gente acabou reduzindo alguns estoques populacionais de baleia azul, por exemplo, eram estimados em 150 mil indivíduos aqui no hemisfério sul. Hoje a estimativa é de 5 mil indivíduos. Então, o que provavelmente está acontecendo da década de 60 do século passado para cá é que essa população está se recuperando devagar porque a gente parou a caçar. Então, elas, de repente, têm um potencial muito grande de, quando elas fazem essas algas produzirem oxigênio, para a gente, essas algas precisam de carbono para produzir oxigênio. Então, essas algas devem estar sequestrando muito mais carbono, que é um problema ligado às mudanças climáticas globais, porque a gente está com excesso de carbono na atmosférica. Então, estão nos ajudando também para regular o clima do planeta. Então, o que está acontecendo hoje globalmente é que os olhos da ciência estão bastante voltados a essa recuperação populacional das baleias, porque elas indiretamente estão nos ajudando a sequestrar carbono da atmosfera e a produzir oxigênio para a sobrevivência da humanidade. Legal. Você citou no livro que eu li que a gente está vivendo um iluminismo das baleias, né? A gente está adquirindo muito conhecimento em um curto espaço de tempo. Mas queria saber o seguinte, o quanto a gente não entende esses bichos ainda? Bastante. Ainda é um mistério muita coisa? O que é um mistério, por exemplo? Tem um grupo de cetáceos que a gente chama popularmente de baleias bicudas. São 23 espécies. Elas são bicudas porque elas têm... O pessoal chama de bico popularmente, mas elas têm um rostro, tecnicamente, que é a maxila e a mandíbula, muito mais afilada comparados com outros organismos. Elas só ocorrem em mares oceânicos, pelagiais, que a gente chama tecnicamente, ou seja, muito longe da civilização humana. Grupos pequenos, 3, 4 indivíduos, e são os melhores mergulhadores do planeta, do reino animal. Passam 2 horas embaixo d'água, 2 horas e meia embaixo d'água, e vão a 2.000 metros de profundidade muito fácil, muito fácil. E a gente não conhece essas baleias bicudas. São 23 espécies. O iluminismo da ciência é que agora os cientistas estão conseguindo miniaturizar, a gente chama de tags, marcadores satelitais, chegar perto de um ou outro indivíduo que consegue encontrar, colocar no dorso e pegar as informações de tempo e profundidade de mergulho. Só que agora também a ciência chegou num ponto que estão usando essas baleias bicudas como oceanógrafos. Já que não dá para a gente ir lá embaixo e ficar navegando, começa a obter algumas informações que a gente não conseguiria obter nunca com equipamentos sofisticados. Produção primária, concentração de clorofila,
sons. Então, mas aí eles estão colocando sensores nessas baleias. Estão colocando dentro desses equipamentos miniaturizados algumas articulações, algumas possibilidades de obter mais informações além de tempo e profundidade de mergulho. Então, alguns desses equipamentos coletam sons para saber se tem outros indivíduos da mesma espécie ou que outras espécies estão lá. E aí, quando elas vêm para a superfície para respirar, elas acabam emitindo sinal via satélite para os cientistas. Alguns desses equipamentos miniaturizados, eles soltam com o tempo, flutuam para o cientista ir lá recuperar e reutilizar, não virar mais lixo marinho. Então, nesse sentido, começa-se a conhecer um pouco melhor essas baleias bicudas. Tem um caso que eu comento nesse livro de Orca, a Baleia e o Golfinho, que eu falo de mergulho de baleias e golfinhos, que eles são campeões em tempo e profundidade. De uma baleia bicuda que ela ficou 3 horas embaixo d'água, um pouco mais de 3 horas, e foi a 3.000 metros de profundidade. E os cientistas acharam aquilo um absurdo. E aí eles perceberam que enquanto... Desculpa te interromper, porque isso mesmo para baleias e golfinhos é um absurdo. É muito, é extremo. É extremo que a gente não conhece, talvez não seja tão extremo para eles. O que aconteceu foi que quando os cientistas foram depurar a informação que eles coletaram, estava havendo um exercício naval militar americano com um submarino nuclear. E esse tipo de exercício ele produz som com sonar ativo e que, dependendo da frequência e da potência, chega a estourar a bula timpânica desses animais. E esses exercícios não são divulgados. Então, os cientistas estavam... É claro, obviamente. Então, eles estavam numa região, estavam fazendo o seu trabalho científico, não sabiam que aquilo estava acontecendo. E o que eles descrevem no trabalho científico é que esse indivíduo baleia bicuda, ele deve ter descido a profundidades maiores para evitar um som irritante. Devia estar procurando suas presas e o som começou a vir. Então, eu vou me afastar o máximo possível, que isso está me torturando. Foi a uma profundidade onde conseguiu sobreviver àquilo e, quando aliviou, voltou à superfície. Então, eles falam, olha, esses números são como se fosse um recorde mundial. Mas alguma coisa influenciou. Influenciou, mas ela voltou viva e ela está viva. Então, a capacidade elas têm. Agora, provavelmente elas devem... Porque isso é uma coisa que a gente nunca conseguiria testar, né? Você não vai falar para a baleia, vai agora e fica o máximo que dá. Para algumas espécies dá. Ah, é? É. A gente já tem a Marinha Americana consegue. A Marinha Americana tem um programa muito forte, multimilionário, de treinar golfinhos para a guerra. Tem umas cenas na internet que você vê, né? Caiu o celular, aí o golfinho, a baleia foi lá pegar, foi treinada pela Rússia, tem essas coisas, né? Eu conto essa história aí, que é uma beluga. A Rússia também treina. E parece que essa beluga, ela fugiu. Ela acho que não aguentou o treinamento e fugiu, desertou. Stranger Things. Isso, e aí ela apareceu na Noruega e estava treinada, tudo que caía na água devolvia. Então devolveu o celular de um casal de pessoas. Agora, Marcos, isso é muito Guerra Fria, isso ainda rola ou não? Os Estados Unidos têm recursos para manter, a Rússia nem tanto. Os Estados Unidos têm pelo menos 103 golfinhos nariz de garrafa treinados para a guerra, que eles mantêm, continuam treinando. E que eu fico imaginando que são golfinhos que eles devem usar para a mesma coisa que os cientistas, né? Para descobrir se tem submarino. Isso. Ou seja, vai lá para ver se tem um som, se tem um ruído, ou localiza um submarino para gente, alguma coisa assim. Eles são treinados para deixar algum tag, alguma marca em algo que eles acharem estranho. Eles são treinados para, de repente, numa área que tiver alguma coisa estranha, soltar algo para a superfície d'água para sinalizar. Mas ainda não estão treinados, segundo os próprios americanos, de render algum soldado de um exército inimigo. Não, né? Seria já eles não muito conseguem. Rick e Morty. Mas eu te perguntei, que outros mistérios? Tem alguma coisa, por exemplo, que a gente desconhece das baleias e que a gente gostaria de saber ou não? Toda essa parte de acústica, a gente ainda não conhece as linguagens. Então, assim, a gente conhece um mundo superficial maravilhoso de baleias jubarte, como essa que está saltando na fotografia, que elas cantam, elas produzem canções com estrofe, com rimas, etc., na área de reprodução e cria. Então, essas canções são relacionadas a machos encontrarem as fêmeas ou machos se encontrarem para poderem acasalar com as fêmeas. E essas canções mudam a cada ano. E bacias oceânicas diferentes têm canções diferentes. Existe uma troca. Uma baleia que, por exemplo, veio para Abrolhos esse ano e cantou uma determinada canção, ela pode ir para a Antártica se alimentar e pode ir para a África do Sul se reproduzir no outro ano. E ela leva aquela canção, aquela estrofe, aqueles cânticos para outra população. Então, existe uma troca dessas informações. O que os cientistas não estão conseguindo ainda decifrar é o detalhe disso.
Se tem alguma coisa muito específica que, de repente, atrairia mais os machos para algum lugar ou as fêmeas para outro lugar. Por que muda a cada ano? Como começou isso? Porque é um ambiente em que o som se propaga 5 vezes mais rápido do que no ar. E os ancestrais eram terrestres, eram semelhantes a lobos, com pelos no corpo. Então, isso que eu queria entender, porque assim, quando a gente vai estudar outros animais, sei lá, por exemplo, macaco, urso, geralmente você acaba escolhendo um habitat específico, que é muito controlado e tudo mais, até para você não ter essa bagunça. Com um golfinho com baleia, é uma zona. Tirando algumas espécies que eu vi que são muito específicas de um lugar, o resto é uma bagunça. Como é que é feito isso? É complexo demais. A gente não entende como é que ocorre a interação entre espécies e como é que elas convivem entre si. A gente sabe, por exemplo, baleia franca odeia qualquer aproximação de qualquer outro cetáceo. Mas, por exemplo, baleia jubarte chega a se deslocar com golfinhos pegando onda gerada por ela. Então, assim, a própria interação entre as espécies a gente desconhece bastante, desconhece muito. A gente sabe que, por exemplo, na costa brasileira, a gente tem 2 espécies de golfinhos mais conhecidos. A toninha, que eu acabei de lançar um e-book ontem, né, no dia 20 de dezembro, sobre ela, que a população brasileira pouco conhece, e o boto cinza. As duas ocuparam a faixa costeira, a toninha sul e sudeste do Brasil, Uruguai e norte da Argentina, e o boto cinza de Santa Catarina até a América Central, faixa bem costeira, onde a civilização humana está ocupando também há muito tempo, onde a civilização humana introduziu poluição sonora. E eles precisam do som para se comunicar, para se encontrar. Então, eles exibem hoje comportamento já alterado. Eu estou começando a estudar toninhas com drones, porque onde ela ocorre, geralmente a água é da cor dela, ela é marrom. Mas o litoral norte de São Paulo tem água verde clara e tem toninhas lá. Então, a gente tem uma janela de observação, uma oportunidade ímpar, e a gente está observando as toninhas em vida livre, porque 99% das publicações sobre toninhas foi gerado com animais mortos. Então, a gente está tentando dar um revés, um vazar aí na ciência para mostrar alguma coisa nova. E pela primeira vez a gente está vendo o comportamento dela, ela é muito arredia na superfície da água. Ela vem, visita um pouco, respira, mas do nada ela dá um lampejo, ela some. Ela se desloca muito rápido para águas mais profundas. Isso é uma resposta a essa convivência, a nossa poluição, a nossa aproximação. Muito arisca, né? Ficou extremamente arisca. Outras espécies já vêm à proa da embarcação pegar onda, já vem surfar. Golfinho nariz de garrafa, golfinho pintado do Atlântico. Às vezes você está indo para alguma ilha do litoral, navegando, o golfinho já percebeu você há muito tempo. Você não está vendo, mas está vindo um grupo de longe, porque ele está vindo ali aproveitar a energia e para ele socialmente é muito importante. Surfar na onda, para eles tem um lance de hierarquia, quem vai ficar na melhor onda, na melhor posição, eles se batem ali, se trocam a posição, etc. E para essas espécies, eles não conviveram nessa faixa litorânea, então quando eles querem sair, eles vão embora, não surfam mais. Escuta, e a história disso? Porque assim, quando a gente pega outros animais que são da Terra, você tem fóssil. Uhum. Tudo bem, tinha mar em tudo quanto é lugar, né? Quando os continentes eram tudo junto Pangeia. e tudo. Pangeia e tudo. Mas os continentes já são assim separados há centenas de milhares de anos. Uhum. E nem todo mundo fica no litoral. Ou seja, como é que vocês... Não tem um buraco nesse estudo ou não? Tem algumas lacunas nesse estudo, mas assim, a evolução do cetáceo é extraordinária. É uma história extraordinária que data de 55 a 50 milhões de anos no antigo mar de Tétis. E os grandes depósitos fossilíferos desses ancestrais, desses primeiros cetáceos que tinham 4 patas, não era que nem os golfinhos atuais, tinham 4 patas e pelos. É uma mandíbula. Eles estão no Paquistão, estão naquela região do Oriente, porque lá era o mar de Tétis. Então, assim, em termos de registro fossilífero, tem algumas janelas, mas tem um material riquíssimo no hemisfério norte. Assim, peças completas, riquíssimas. A história está muito bem contada, bem contada. Mas eu imagino que talvez a gente tenha algumas espécies que a gente não conheça. Não, a gente que se extinguiram, provavelmente a gente não conhece. As atuais a gente conhece todas. O que a gente está enfrentando hoje é o conhecimento de híbridos entre as espécies atuais. Então, mas se diz na árvore que foi criada, é isso? Na árvore atual, nos atuais, nos cetáceos modernos, a gente está começando, como a gente tem mais cientistas na água, a gente tem mais navios de pesquisa, tem mais informação,
a gente está tendo cada vez mais relatos da existência de híbridos. E esses híbridos, será que eles se reproduzem? Será que isso vai gerar uma espécie nova daqui a 500 mil, 1 milhão de anos? Quer dizer, porque, de repente, espécies mais próximas estão se reproduzindo juntos, é isso? Isso, estão mais próximas, têm menos recurso alimentar por causa da sobrepesca globalizada. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Algumas populações estão declinando, mas outras, como a baleia jubarte, por exemplo, está aumentando. Então, ela tem níveis de tolerância maiores para a nossa pegada antiecológica. Outras espécies não. Se a gente pensar na baleia azul, ela tem um limite de tolerância muito restrito para alimentação. Então, ela não come qualquer cacareco. E se a gente tiver um problema de sobrepesca, aqui no hemisfério sul é crio. E crio é um foco muito importante no Tratado Internacional Antártico. Toda a ciência é voltada praticamente para o crio. É porque ele é a base de tudo, né? É a base de tudo. O que acontece é que alguns países querem pescar para transformar em ração para gado. Então, a gente dá uma desequilibrada no ambiente, no ecossistema marinho e dá uma desequilibrada no ecossistema terrestre, porque a gente também está homogeneizando a fauna terrestre globalmente. Eu vi um artigo científico faz uns 5 anos, que saiu publicado, que a gente tem agora, dos mamíferos terrestres, só sobraram 4% de mamíferos selvagens. Então, a grande maioria, a gente está falando de seres humanos e de animais para criação. Sobrou 4% de animais selvagens, de mamíferos selvagens. Então, a gente tem um desequilíbrio muito grande. Então, a gente tem que estar preocupado com esses movimentos aí e tal. Agora, em relação aos registros fósseis, a história está super bem descrita. Tem registros fossilíferos de praticamente toda essa história evolutiva, de 55 a 50 milhões de anos para cá, com novas descobertas, e que vão nos mostrando todo esse desenho de um animal quadrúpede se transformar num animal que só tem um par de nadadeiras peitorais, uma cauda alongada, e é uma transformação, assim, cientificamente absurda para acontecer em 50 a 55 milhões de anos. Legal. E as espécies, os dinossauros não eram maiores do que a baleia azul, né? Espetacular pergunta. Quando eu gosto muito de ir para a Patagônia Argentina, é um país que me encanta muito, a gente é sempre bem tratado lá, por isso que eu torci muito para a Argentina ser campeã mundial. Você está escutando, Mandíbula? O Mandíbula vai tirar seu som daqui a pouco. Há discordâncias nessa frase. Ele foi bem tratado. E recentemente eu tenho ido bastante ali para a Patagônia Argentina, onde as baleias francas se reúnem, tem umas espécies de golfinhos que só tem ali. E numa das viagens estou passando na estrada e tem um dinossauro na estrada, gigantesco. Daí eu dei o pisca e tal, o dinossauro mais grande do mundo. Eu pensei, será que aquele lance do Maradona, melhor que o Pelé, mais grande e tal? Eu vou lá nesse museu. E aí fui visitar um museu e lá estava uma exposição espetacular e parte da exposição esteve aqui no Teve há pouco tempo agora. No Ibirapuera há pouco tempo, está no Rio de Janeiro, com o titanossauro. E ali eu bati o olho e o titanossauro chegou a 48 metros de comprimento. A baleia azul, o registro máximo registrado foi 33, numa estação de caça. E os cientistas acreditam que não foi tomada a medida adequada. Provavelmente fizeram ao longo da circunferência dessa baleia, desse exemplar. Era uma estação de caça, não era de pesquisa. Hoje, em média, elas têm entre 27 e 30 metros no máximo na Antártica. Então, o Argentinossauros, o Titanossauros, eles foram maiores que as baleias azuis e é uma das perguntas desse livro, Orca, Baleia e Golfinho. Então, a gente teve dinossauros, alguns deles que foram maiores que essas baleias azuis. E as baleias azuis são um dos maiores animais que existiram no planeta. Esse gigantismo ocorreu de cerca de 2 a 5 milhões de anos para cá. Então, ele não é história. Todos os fósseis dos cetáceos não passavam de 10, 12 metros de comprimento dos animais adultos. Esse gigantismo é de 2,5 a 5 milhões de anos para cá. Então, a gente teve, sim, alguns dinossauros que foram maiores que a baleia azul. Legal. Vou fazer uma série de perguntas mais engraçadinhas aqui, depois a gente vai fazer umas mais sérias. A primeira é o seguinte, golfinho surfa ou não? Surfa bastante bem, surfa bem... Mas a gente sabe se é por diversão, prazer ou... Excelente pergunta. Como são mamíferos... Você tá vendo, Mandíbula? Só faço pergunta excelente. O Marcos, a hora que você for embora hoje, ele vai ficar com essa bola cheia, vai ficar, nossa, você viu como eu mandei bem? Eu falei, viu, Mandíbula? Eu vou ser obrigado a ouvir. Só perguntas excelentes. Eles são mamíferos como nós, então eles têm o que eu chamo nesses livros de todo o arcabouço hormonal que a gente tem. Então eles têm arcabouço hormonal de adrenalina, de
norepinefrina, etc. Então, eles podem sentir esse prazer. E antes mesmo da gente trazer os nossos barcos para a água e eles surfarem nos nossos barcos, eles já surfavam em praias. Então, eles já surfavam muito antes. Então, é muito comum na Nova Zelândia, tem um golfinho chamado golfinho de Hector em várias praias, é muito comum ver eles surfando praticamente diariamente. E nas ondas artificiais dos barcos, eles acabaram só transferindo um comportamento natural. Tem um desses videozinhos na internet que é muito bom também, de um surfista, que ele tá surfando junto, ele dá uma bundada no surfista, né? Derruba o cara. É muito bom. Tipo, vai pra lá. Você não tem nenhuma dúvida besta, ô Mandíbula? Por exemplo, eles dormem? Baleia e golfinho? Outra excelente pergunta. Também está nesse livro, Orca, Baleia e Golfinho. Eles não têm um sono profundo como o nosso, no período que a gente tem de apagar completamente. Então, a ciência que foi desenvolvida principalmente em cativeiro, com pequenos golfinhos, nos trouxe a base primordial de informações. Os golfinhos de cativeiro, como esse que está na fotografia, o golfinho nariz de garrafa, eles ou iam para o substrato um tempo, ou ficavam na superfície, e eles meio que diminuíam o metabolismo. E no cativeiro, fizeram vários experimentos no estilo Frankenstein, de botar num ambiente super isolado, colocar um monte de eletrodo na cabeça, fazer de tudo com eles. E perceberam que eles desligavam metade do hemisfério cerebral, enquanto o outro funcionava. Isso é porque eles vivem em grupos, e geralmente nos grupos alguns animais apagam, outros ficam mais atentos, mas eles têm que estar atentos a qualquer movimento, qualquer manifestação presente de um predador para responderem. Então eles deixam o hemisfério cerebral funcionando para isso, e reduzem o metabolismo. E fazem isso em vários períodos ao longo da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. Então, a ciência do cativeiro... Você está falando de quê? De 10, 15 minutos ou não? Pode ser de 5, 10, 15 a 20 minutos. Eles chegam a utilizar cerca de 33% das 24 horas para fazer isso. Quanto você falou? 33%. Muito parecido com o ser humano. Agora, isso é a informação que a gente tem dos golfinhos de cativeiro. De uns 10 anos para cá surgiu informação novíssima. Aquela tua primeira pergunta que também é extraordinária. O que a gente não sabe? Tem algumas coisas que a gente nem pensou e não sabe mesmo. Colocaram alguns tags em cachalotes para, eu quero ver o tempo de mergulho desses cachalotes aí. Aí foram no cachalote, chegar perto com um equipamento de sucção, colocaram nele, o navio está aqui do lado, vamos ver para onde eles vão. Os cachalotes desceram a 15, 20 metros, viraram para a superfície e pararam. De boca para cima? De boca para cima. Aí ficaram lá. Aí tinham marcado mais que o indivíduo do grupo, tinha uns 3, está todo mundo parado. E os caras não saem de lá. Coloquei equipamento de mergulho, eles estão a 20 metros, vamos ver o que esses caras estão fazendo. Colocaram equipamento de mergulho, foram perto deles. Estavam jogando truco. Os caras não se mexiam, não abriam o olho, o cientista passava do lado dos cachorros, não se mexiam. E os caras falaram, não, isso é incrível, vamos fazer mais, o cientista é cético, vamos coletar muito mais dados. Coletaram um banco de dados muito robusto, e esses cachorros começavam a ir lá, e ficar de 10, 15, 20 minutos embaixo d'água nessa posição. Que legal. Porque é uma dúvida que eu tinha, se eles dormem em pé, se eles dormem deitado, né? Que para eles não... Então, no cachalote, eles estão ficando em pé com a cabeça para cima. Nos narizes de garrafa, eles podem ir para o fundo, pode ficar na superfície e na horizontal. Então, imagina, nós temos 92 espécies de cetáceos. A gente teria que fazer esse estudo com todas as outras para saber o que está acontecendo com elas. Legal. No caso dos cachalotes, os cientistas começaram a lançar hipóteses. Será que eles desligam os 2 hemisférios cerebrais? Porque a gente chegou do lado dos caras, eles não fizeram absolutamente nada. Você chega do lado de golfinhos, de orcas na natureza, bem perto, eles estão descansando ali, já de longe eles começam a se mobilizar e vão embora. Te deixam no vácuo. E aí teve um caso de pesquisadores no Chile que estavam num veleiro para não incomodar os cachalotes. O veleiro começou a se deslocar e a corrente começou a trazer o grupo de cachalotes que estava na superfície da água. Porque a maioria dos dados estavam vinculados a cachalotes a 15 20 metros de profundidade. Talvez esses cachalotes desceram a 15, 20 metros por ser uma área de passagem de navio, de evitar. Mas no Chile, eles estavam na superfície e passou a centímetros o veleiro deles. E os cientistas, eles não perceberam o veleiro. Então, a teoria, até agora, está dizendo que os cachalotes desligam os 2 hemisférios cerebrais. E com esses tags, começaram a quantificar a porcentagem de tempo diário que eles apagam. Eles bateram as girafas, que eram os mamíferos que dormiam menos. As girafas eram 8% do dia. Esses cachalotes estudados estão reduzindo o metabolismo ou dormindo por 7% do tempo diário. Legal. Tem dúvidas, Mandíbula?
Você tá aproveitando, deixa eu surfar na onda das perguntas bestas. Eu já ouvi falar que peixe não pisca. Olha, Baleias e golfinhos piscam? piscam. Eles têm a proteção nos seus olhos, porque essa pergunta também é muito interessante. Muito obrigado. Não faz isso. interessante. Não faz Eu isso. só Se- faço pergunta interessante. Se a gente olhar bem a anatomia deles, os olhos estão nas laterais da cabeça, né? Então, geralmente, eles estão mexendo a cabeça. Mandíbula é assim também. As pessoas não estão vendo ele, mas ele é muito parecido com... Então, eles estão interagindo com o meio, Ele é principalmente filho de boto. na Amazônia. É. Eles estão interagindo com o meio. Aí tem dois grandes grupos de cetáceos. Esses golfinhos, os que têm dentes, eles têm uma protuberância ali entre os olhos e a boca que a gente chama de melão. Ele manda ondas para o meio e recebe. É um processo de ecolocalização. Ele mapeia o mundo com sons. As baleias, como o jubarte, azul, não têm ecolocalização. Então elas contam muito com os olhos e pelos, que são mecanorreceptores na cabeça. Então, para uma baleia, se um ser humano está na água, para ela observá-lo bem, se ela está nessa direção mediana, ela tem que virar a cabeça para observá-lo. E geralmente, quando vão capturar presas, pode ter alguma resposta das presas, principalmente se forem presas muito ágeis. Eu não sei se vocês já viram vídeos aqui na Patagônia Argentina, ocorre entre abril e maio, e está ocorrendo agora em novembro e dezembro. Novembro e dezembro com filhotes de elefantes marinhos, abril e maio com filhotes de lobos marinhos. As orcas aprenderam a encalhar as orcas daquele lugar para capturar filhote de lobo marinho. Cara, eu vi umas cenas impressionantes, são- elas fazendo onda em cima do gelo. São extremamente inteligentes. Então, quando elas fazem isso, o lobo marinho vai responder. Ele vai tentar morder. Então, uma outra orca tem uma mordida na região da cabeça. Então, elas têm a proteção das pálpebras ali para proteger os olhos Legal. em relação às presas também. Ô Mandíbula, como é que eles mamam se eles não têm nem peitinho, nem biquinho? O golfinho tem bico, pô. Ah, mas é o bico duro, né? Como é que faz? Aí você tá com um especialista na sua frente, cara. A amamentação também é uma pergunta muito comum. E para nós que respiramos oxigênio do ar, é um processo relativamente simples. Para os cetáceos, eles vão procurar as fendas das glândulas mamárias das fêmeas, que estão na região ventral do corpo, na região posterior ventral do corpo das fêmeas, mas elas estão armazenadas internamente, para elas não perderem calor para o meio. E quando os filhotes nascem, durante o processo de amamentação, que é relativamente curto, porque o leite é rico em gordura, o filhote cutuca essa região por instinto e ela elimina esse leite por jato propulsão. Então esse leite é grosso. E ele, por instinto, vai para essa região e ele forma uma canaleta com a língua e ela acaba emanando esse leite aí para o interior da boca dele. Ele acaba ingerindo, sobe, respira e volta. Sobe, respira e volta. Nesse mês de dezembro, eu tive com uma equipe de pesquisadores no litoral norte de São Paulo e a gente tem vídeos com drones de toninhas amamentando. Então, filhotes recém-nascidos estão embaixo da fêmea, você acha que tem um indivíduo só, aí sai o filhote, aí volta. Você vê que a água às vezes fica um pouquinho mais escura, sobe, volta, porque às vezes se perde um pouco de leite para o meio. O leite de bovinos, que os seres humanos consomem, tem 4% de gordura. O leite de cetáceos varia de 12% a 50% de gordura. Caramba, é bastante. É bastante. Aquela coisa que a gente vê em muitas fotos, tem algumas que passaram aqui da cauda para fora. Isso tem algum motivo ou não? Tem vários significados. A cauda pode ser exposta de acordo com a situação comportamental que os cetáceos estão envolvidos. E é mais baleia, né? O golfinho não... Os golfinhos fazem também. É que os golfinhos fazem muito rápido. A baleia, como tem uma área muito grande, uma baleia jubarte começa aí, pode ter de ponta a ponta dessa nadadeira caudal 4,5 metros, 5 metros de comprimento. E elas têm 40, 60 toneladas, então o movimento é bastante moroso. Nesse caso, eu estava em Boston, nos Estados Unidos, fazendo aqueles passeios de whale watching, e é uma área que elas estão se alimentando. Então a tendência delas é se reunirem, saber onde está o cardume de peixes, de presas, efetuarem mergulhos. E para efetuar o mergulho, o ideal é colocar o peso da cabeça, que tem estrutura craniana que é muito pesada, voltada para baixo, erguer o pedúnculo caudal e a cauda para descer mais rápido e fazer Então é uma essa questão articulação. fisiológica para poder... Mas deve ter outros motivos também. Ou não? No caso do mergulho aqui é para captura de presa, mas eu tive na Patagônia recentemente e a Patagônia venta muito, venta demais. Se não levar um protetor de orelha para lá, você vai sofrer um pouco.
E baleia franca chega a tirar o pedúnculo caudal para fora da água e ficar cerca de 20 a 30 minutos com o pedúnculo caudal fora da água. Ela começa num ponto e depois você contabiliza o tempo, ela está muito longe. Lembra do arcabouço que eu falei para você de hormonal? Talvez ela está velejando, talvez ela está ali velejando. E como é uma área de reprodução e cria, eu testemunhei também na Argentina, na Patagônia, nessa época do ano, até outubro, é uma época, é um pico de reprodução. Então são 4, 5, 8 machos tentando copular uma fêmea. E quando a fêmea, se ela já está com filhote e não está querendo copular, ela tira a genitália para fora da água. Como o pênis dos cetáceos ele é fibroelástico, ele não tem como copular a fêmea com a genitália para fora da água. Então, muitas vezes, tem vários machos aqui tentando copular a fêmea, ela tira a genitália, fica um tempão com o pedúnculo caudal para fora da água e aí eles não copulam. Então, vai depender muito da situação, dependendo do comportamento que eles estão envolvidos, para a gente saber por que a cauda está fora da água. Outra coisa que tem a ver também com relacionamento com o humano. É muito comum a gente ver golfinhos seguindo o barco. Uhum. A gente sabe por que desse comportamento ou não? Porque o ser humano gosta de... Sempre acha que tem um amor ali, né? Ele está brincando com a gente, ele tem muita história, o golfinho me ajudou, ele ajuda o ser humano. Tem um porquê deles seguirem o barco ou não? Na realidade, assim, as ondas geradas na proa da embarcação, enquanto a embarcação desenvolve suas velocidades, ela acaba atraindo os golfinhos por vários motivos. Provavelmente tem a diversão do arcabouço hormonal, tem uma questão hierárquica entre eles, tem uma questão de ensinamento, as fêmeas levando os filhotes para a proa da embarcação, eles estão conhecendo, então eles estão navegando ali. Ensinando que isso é um barco, não chegue perto, é isso? Isso é um barco, dá para surfar, socialmente nós usamos, e quando a gente quer, a gente sai. Então deve ter algo nesse sentido. E aí, dependendo da espécie, assim, nos estudos que eu fiz aqui na costa de São Paulo, a gente tem uma população considerável de golfinhos pintados do Atlântico. Talvez a gente tenha uma das maiores concentrações de todo o Atlântico. Ele tem esse nome que ele só está no Oceano Atlântico, mas talvez aqui no sudeste do Brasil tenha a maior concentração de todo o Atlântico. E eu encontrava grupos de 300 indivíduos. E aí os primeiros, eles são hierarquicamente distribuídos horizontalmente. Os primeiros são fêmeas com filhotes. Depois são só juvenis. E lá na frente são os machos e as fêmeas super adultos. E a gente percebe isso porque eles ganham pintas enquanto eles estão amadurecendo. Então os primeiros são muito pintados e pequenininhos. Depois poucos pintados, vários de mesmo tamanho. E quando a gente engatava uma quinta com a lancha e ia lá para frente, estavam super bem pintados. E eles são bem machucados de interagir entre eles. Provavelmente porque eles definem para onde esse grupo tem que ir. Eles tomam essa decisão. O barco veio, como horizontalmente eles ocupam uma grande área, como a lancha começou a chegar, vieram as fêmeas com os filhotes. Então, nesse caso, a fêmea está lá com o filhote, surfando, isso aqui, a gente pode estar aqui, isso é uma diversão, tal, sai. Quando chegam no juvenis, eles se batem muito, você vê que eles brigam muito, eles querem pegar uma posição. E os Criança é uma merda. Os super adultos estão na deles, eles estão tranquilos, né? Então, assim, como eu estava num papel de coletar a amostra de pele deles, e eu preferia pegar a amostra de pele dos adultos, que são mais fortes, depois da quinta, sexta amostra, eles estavam antenados. Eles já estavam se comunicando e fugindo da embarcação. Talvez isso não acontecesse com as fêmeas, os filhotes e os juvenis. Então, assim, tem essa atração por embarcações nesse sentido. As histórias com os humanos, elas são complexas. Porque muitas dessas histórias são ou de pessoas que estão mergulhando, ou de pessoas que estão na água e dizem que, olha, tinha um tubarão perto, os golfinhos vieram e afastaram o tubarão. Então, eles me salvaram. A relação dos golfinhos com os tubarões é uma relação de proteção. Os golfinhos são altamente sociáveis entre eles. Então, se tiver tubarão por perto e representar uma ameaça, é melhor a gente tirar ele daqui. Quando esses casos aconteceram e foram para a mídia, provavelmente os golfinhos não salvaram a pessoa. Eles salvaram a própria pele. Eles estavam interessados em fazer aquilo. Mas eles vão sempre mediar, porque é uma interação que eles podem perder. Então, se eles sentirem que, por esse tamanho aí é melhor a gente vazar, eles vão vazar. A quantidade de tubarão que tem. Como os tubarões geralmente, as espécies que interagem com baleias e golfinhos, elas são mais solitárias. Tubarão branco, cabeça chata, tubarão tigre, eles são solitários. E a interação, principalmente de orcas, as orcas são sociáveis. Eu falo muito nesse livro de orca, intitulado Orca, Baleia e Golfinho. Elas são altamente sociáveis, então elas também vão... Vale a pena a gente atacar esse tubarão branco? É um custo-benefício, né? Por aí. Legal. Por aí. Escuta, tem um quadro do podcast aqui que eu dou 2 nomes
Você escolhe um e explica se quiser, tá bom? Moby Dick ou Free Willy? Moby Dick. Moby Dick porque é antológico. A ideia é antológica para a época mexeu com muita gente, mexeu comigo, até hoje mexe. É uma coisa incrível, incrível. O Herman Melville fazer o que ele fez, escrever o que ele escreveu em 1851, é algo impressionante, impressionante. Assim, não Legal. canso de comprar. Eu tenho, acho que umas 10 versões em quadrinhos, original. É uma coisa incrível. Legal. Arrepio de falar. Vou falar mais aqui. Baleia ou golfinho? Putz, pode ter empate técnico. Não, tem que escolher um. Eu vou pelas baleias, pela grandiosidade que são. Assim, eu acho que os golfinhos eles assumiram um papel na evolução com a ecolocalização. Eu acho que é um mega facilitador você ter um sonar. Uma baleia não tem um sonar. A gente está vendo uma foto de uma baleia jubarte que eu fiz em Boston. Ela tem uns pelinhos. Em cada uma dessas protuberâncias tem um pelo. A ciência até agora está dizendo... Um único pelo? Um único pelo. A ciência está dizendo que ele é um mecano-receptor, mas a ciência agora está analisando melhor e talvez eles tenham quimio-recepção também. Então, assim, nessa dúvida aí da baleia do golfinho, pela grandiosidade, pela conquista que tiveram e pelo que passaram e pela sobrevivência, as baleias. Legal. Como você é biólogo, vou falar mais um aqui, vou aproveitar. Eu tenho outro depois também, eu queria fazer. Vamos lá. Jacques Cousteau ou Darwin? No meu caso, especificamente, já custou. Eu acho que eu não estaria aqui se eu não tivesse uma inspiração aos sábados de assistir o Mundo Submerso já custou. Estou preparando uma homenagem para ele ano que vem. Estou preparando algumas coisas Tem alguma especiais. data especial ou não? 25 de junho, que é o aniversário é o Dia Mundial já custou. 25 de junho nós vamos fazer um evento no Oceanográfico. Estamos preparando Na material. USP aqui? Na USP. Legal. E, para mim, a gente está vivendo o que os cientistas estão chamando da década do oceano, que é pra gente... Você vai divulgar no teu Instagram, imagina, Vou né? divulgar Legal. bastante. A gente está pensando em lançar muito material, porque a nossa geração acompanhou e as gerações atuais não acompanharam e não sabem quem é. Para mim, em termos de oceano, é a personalidade do século passado, disparado. Legal. Disparado. Bota o arroba dele e fala o arroba dele para quem tá em plataforma, o que eu não lembro, o Mandíbula. Opa, pra já. Posso aproveitar e fazer Deve. a minha? Procurando Nemo ou Espanta Tubarões? O Procurando Nemo foi espetacular, porque ele me trouxe ferramentas que eu não tinha para conversar com o público mais jovem. Então a gente sempre... Eu estou estudando muito a ciência de comunicação de ciências para não cientistas. Na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido, já é uma ciência. Você entra na universidade, tem a veterinária, a biologia, o direito, a administração e tem o prédio de comunicação de ciências para não cientistas. E a literatura é espetacular, porque tem a sua metodologia, os seus princípios, etc. Eu estou estudando isso. E com essa pergunta feita, isso nos remeteu que a gente estava trabalhando e trabalha bastante com bioacústica. E a Dori nos ajudou muito com Falando Baleiês. Tanto que eu tenho um podcast agora chamado Falando Baleiês. E é o nosso quebra-gelo com as crianças. Então, quando a gente quer conversar com crianças, com adolescentes, sobre o som, a comunicação, a gente começa falando da Dori e aí vai amarrando bem. A Pixar foi espetacular com a gente e com o oceano. Muito legal. Tinha esquecido do Baleiês. Qual que é o arroba dele aí? Você não leu, né? Eu não li, eu coloquei na tela. Vamos Mas lá. é @labcma.usp. Isso, labigma.usp. Boa. Escuta, pelo que eu vi no livro, sei lá, tem umas 15 espécies de baleia, tem uns 80 de golfinho, sei lá, 70 e pouco de golfinho. Mas eu vi os mapas que você colocou e no Brasil tem muitas espécies que estão só aqui. Ou só lá na Amazônia, ou só aqui no litoral sul. Quando eu vi as outras, não tinha um país específico, assim, puta, era mundo inteiro, era só hemisfério sul, só o norte, não sei o quê, mas era muito distribuído. Tirando o Brasil, tem algum outro país que tem isso ou não? Que tem espécies que são só desse lugar ou não? Tem. Assim, são 92 espécies de cetáceos. Dessas 92 espécies, só 15 são grandes baleias. O resto é tudo odontoceto, os cetáceos com dentes, como esse golfinho que está na tela. Possivelmente porque eles desenvolveram a ecolocalização. Então, eles conseguem, provavelmente, no processo evolutivo, diversificar um pouco mais do que as baleias.
Mas, principalmente no caso de golfinhos, a gente tem essas questões de que a gente chama cientificamente de endemismo, só tem num determinado lugar. Algumas dessas espécies foram extintas. Tem um golfinho de rio que só tinha na China, no Rio Amarelo. Foi extinto em 2007. Por caça? Por pesca e por represamento, por construção de hidrelétricas. Então, é o que a gente está fazendo na Amazônia. A gente vai levar à extinção, daqui a 20 ou 30 anos, o boto cor-de-rosa na Amazônia, ou o boto vermelho e o boto tucuxi da Amazônia. Porque a Amazônia inteira está sendo represada, a gente está isolando populações e a gente está superexplotando de uma maneira muito agressiva, contaminando o meio com mineração. Então a gente vai perder, provavelmente, daqui a uns 20, 30 anos, essas duas espécies que estão na bacia amazônica inteira, não é só Brasil. Isso é muito absurdo. Né? É muito absurdo. A China fez a gente perder uma família inteira de cetáceos de 20 milhões de anos de história evolutiva. A gente tem um outro exemplo agora no Golfo do México, ali entre o México e os Estados Unidos, que é um golfinho muito pequenininho chamado de vaquita. Sobraram 20 indivíduos. Baqueta ou vaqueta? Vaquita. Sobraram 20 indivíduos. Como a vaquita entrou na lista de espécies de extinção? A vaquita tem o mesmo tamanho de um peixe local chamado de totoaba. Totoaba é um peixe enorme que você pesca com redes enormes e a vaquita não identifica a rede e morre afogada. Só que a totoaba ela é pescada para se vender a estrutura da bexiga natatória na China para fazer sopa, porque dizem que essa sopa traz rejuvenescimento. E então ela custa ali no México, sei lá, 30, 50 dólares e chega na China custando 15 mil dólares. E em função da pesca da totoaba, a vaquita entrou na lista de espécies de extinção. Isso aumentou em proporções dramáticas que envolveu também tráfico de drogas e milícias locais. Então foi formado um programa entre o governo norte-americano e o governo mexicano para tentar combater tráfico de drogas, tráfico de estrutura de vesícula, de estrutura urinária e de bexiga urinária de totoaba, mas não deu certo. Sobraram 20, a última estimativa de abundância. Tentaram capturar algumas dessas vaquitas para deixar numa área protegida. Capturaram 2. Uma delas começou a ter sintomas de que ela estava com batimento cardíaco muito rápido, etc. Foi solta, ficaram com outra, mantiveram a outra. A outra, no meio da noite, começou a se sentir também com os mesmos sintomas de taquicardia, etc. Acabou falecendo na mão dos pesquisadores. Era um projeto de milhões de dólares, eles agora deixaram a vaquita por conta da natureza. Provavelmente é a próxima espécie de baleia de golfinho que deve se extinguir. Porque 20 é nada, né? Não tem como. E numa área que está super explotada por sobrepesca e esse tráfego de totoaba não vai parar. Que pena, isso é muito triste isso. Escuta, você comentou sobre os indivíduos, já de alguma maneira você falou um pouco sobre eles serem sociais, né? Mas tem uma estrutura mais avançada, a gente não sabe disso. Imagino que isso muda também de espécie para espécie. Muda de espécie para espécie. E daí é outra lacuna daquela a sua primeira pergunta. A gente tem alguns trabalhos pontuais no nosso planeta de mais de 40 anos de duração. Então a gente tem uma população de golfinhos nariz de garrafa em Sarasota, na Flórida, que é estudada desde 1970. Só que é uma população de cerca de 100 golfinhos que os cientistas, o estuário bate na altura do peito dos pesquisadores, os cientistas capturam os golfinhos, colocam num barco, aí é salão de beleza, coleta sangue, faz ultrassom, etc. Tem uma outra população de golfinhos aí em ambiente natural, que é estudada também desde a década de 70 na Austrália. Eu conheço o coordenador do projeto, um grande amigo meu, ele é americano, e essas duas populações, elas trouxeram a chave da gente conhecer estruturas sociais em golfinhos. Então, esses cientistas vieram descrevendo como é que eles são organizados. São populações praticamente da mesma espécie. É uma subespécie que está na Austrália, né, do golfinho nariz de garrafa, mas a estrutura social dos dois é diferente. Na Austrália, esse colega meu americano, ele descreveu a ocorrência de alianças de machos. Alianças de 2 a 3 machos, que eles entram num grupo de golfinhos, procuram uma fêmea que está prestes a procriar, a entrar no cio, tiram ela do grupo, não deixam ela voltar de jeito nenhum, e ficam os 3 ou os 4 sempre juntos, capturam presa junto e tal. Os 3 copulam, passam os genes deles adiante, que é o papel dos machos cetáceos, passar genes adiante. Quando ela tem o primeiro filhote, eles vão buscar outra.
E aí isso é bem descrito. Esse cientista lançou um livro, se eu não me engano, faz 3 ou 4 anos, que ele descreve com detalhes, com nomes das gangues, deram o nome de tudo. Conhece indivíduo por indivíduo, ele segue embarcação, aquele é fulano, ciclano, etc. Já em Sarasota é diferente. Em Sarasota tem uma competição por acesso às fêmeas, mas tem uma competição sem formação de alianças. Então tem uma competição que a gente chama de competição espermática. É uma sociedade de fusão e fissão. Os grupos se formam, pode ter cópula entre machos e fêmeas diferentes e se diluem. Eles não são fixos durante muito tempo como essas alianças desses machos. Para essas populações são bem conhecidas porque esses 2 grupos de cientistas conseguiram patrocínio, conseguiram financiamento por 40 anos, quase 50 anos. Isso é muito difícil de acontecer. Globalmente é muito difícil. Eu estudei estrutura social de Botucins aqui no litoral sul de São Paulo por 8 anos. Você não consegue manter uma estrutura e manter um estudo longevo assim num país em desenvolvimento como o Brasil e com uma espécie muito mais difícil de trabalhar, né? Eu trouxe o coordenador desse projeto da Austrália aqui para Canané, no litoral sul de São Paulo. Ele olhou e falou, olha, realmente o desafio de vocês vai ser quase impossível. A gente pode traçar uns paralelos com a população que eu trabalho, com a espécie que eu trabalho, mas com a água turva que tem aqui, vocês não sabem quem é macho e quem é fêmea. As nadadeiras são pouco marcadas, porque eles identificam os indivíduos por marca na nadadeira. Então vocês vão ter uma dificuldade muito grande. O que a gente fez em 30, 40 anos, vocês vão fazer em 40, 60, mas vocês não podem parar. Esse é o grande problema da ciência, né? Você para, você joga fora. Oportunidades. E a gente está trabalhando com espécies, eu digo isso sempre para os meus alunos, de longevidade alta. A gente não vai acompanhar algumas gerações. Talvez um filhote de golfinho que nasça agora, que eu estou acompanhando, eu não vou ver chegar na idade adulta ou reproduzir, porque os golfinhos podem viver a toninha até 20 anos, 25 anos, um boto cinza até 35, 40, uma baleia até 80, 90 anos, baleia da Groenlândia provavelmente até 200 anos. Então o cientista não vai acompanhar isso, né, na vida dele. Não, tem que ser um trabalho coletivo por gerações. De longo prazo. Né? Escuta, a gente sempre escuta que golfinho é inteligente. Uhum. O que a gente sabe da inteligência desses animais? Por exemplo, baleia e golfinho, ou cada espécie, tem diferença muito grande? Outra espetacular pergunta. A inteligência é definida pelos humanos de diversas formas. E quando o estudo de definição de inteligência, os estudos evoluíram com o tempo, principalmente eles foram focados no cérebro. E aí os primeiros estudos começaram a comprovar que os seres humanos eram os animais mais inteligentes do planeta porque eles tinham mais circunvoluções no cérebro. Aí estudaram o gato, o cachorro, os primatas e o ser humano ganhava. E aí um estagiário no laboratório falou, traz um cérebro de um golfinho e vamos comparar. O coordenador trouxe o cérebro do golfinho, tinha mais circunvoluções do ser humano. Aí demitiu o estagiário, tá errado, vamos buscar outra referência. Mata o mensageiro. Aí foram atrás de áreas de associação do cérebro, que são as mais importantes, que fazem todos os sistemas se coordenarem. Cachorro, gato, os primatas, seres humanos venceram, entrou um estagiário novo e falou, pega um golfinho. Aí chamaram o cérebro do golfinho e tinha mais áreas de associação do que o ser humano. Mandaram outro estagiário embora também. E aí chegou num ponto em que os cientistas com visão mais antropomórfica, eles estão dizendo que o ser humano é um ser vivo, um animal mais inteligente do planeta, porque ele tem capacidade manipulativa, ele tem mãos. E com as mãos ele constrói o que ele quer. Ele constrói seus sonhos e ele muda seus caminhos. Ele muda para o bem e para o mal. As mesmas mãos que, sei lá, geram o bem da humanidade também podem gerar o mal. Quando a gente vai olhar para os cetáceos, eles não têm mãos. Mas eles evoluíram num ambiente 3D, que a gente não evoluiu, sem as mãos. Então, quando a gente discute inteligência entre cetáceos e humanos, é para o seu processo evolutivo, para o meio que vocês vivem, que cada um vive. Então, a gente tem que pensar e raciocinar dessa forma. Se a gente está vendo que de 55 a 50 milhões de anos houve uma série de transformações, e a gente tem várias espécies, 92 espécies altamente adaptadas ao ambiente 3D, explorando dos polos aos trópicos até 4 bacias de água doce, esse já é uma expressão de inteligência, de sobrevivência também. Senão não sobreviveriam se não fossem inteligentes. Outra linha de explicar que eles são inteligentes, ela veio a vertente para os cativeiros. Eles são inteligentes porque tudo que a gente pedir eles fazem.
Eles são inteligentes porque a Marinha Americana treina para a guerra, eles atendem. Mas aí tem um vício de amostragem, porque no treinamento eles passam por alguns aspectos não naturais. Eles são podados de alimentação e em alguns casos chegam até tomar choque. Então é um condicionamento, não é o natural. Então discutir inteligência e discutir comportamento de cetáceos também com viés humano é ingrato, é desleal. A gente não vai ter nunca o viés cetológico, se é que existe essa palavra, para a gente entender inteligência e comportamento. Então eu vislumbro isso muito em barcos de turismo, que a gente está perdendo uma baleia do golfinho, daí o pessoal fala, olha a baleia, ela está aqui, ela está feliz com a nossa presença. Não temos como chegar a uma conclusão dessa. O golfinho saltou para dizer bom dia para a gente. Ele não sabe o que é bom dia. Talvez não saiba o que é aquela espécie, o que são aquelas pessoas dentro do... Não sabe o que é um barco. Dentro do cérebro deles, da coexistência deles com os humanos, tem alguma coisa ali que aí também tem a ver com a sua primeira pergunta. Quando a gente vai decifrar isso? Como a gente vai entrar no cérebro deles e decifrar como eles interagem com o mundo em 3 dimensões? Então, são perguntas aí que provavelmente vai ficar para as próximas gerações ou estilo Star Trek mesmo. Mas uma das coisas que dá pra gente, talvez seja um primeiro caminho, seja a questão da comunicação Sim, deles, né? sim. Você estava falando do canto lá, que a gente não sabe exatamente como é que é, se tem alguma diferença ou não. Mas a questão da comunicação, dá para entender, por exemplo, a diferença entre grupos e isso é muito diferente ou não? Por exemplo, ser humano, você tem diferenças muito grandes entre grupos. Uhum. Você pega a mesma espécie de golfinho ou de baleia, você consegue ver essas diferenças ou não? Consegue. As orcas da costa oeste da América do Norte, elas são chamadas de orcas residentes, que elas são costeiras. Então, se você vai para Vancouver, para Seattle, tem uma determinada época do ano que você compra passeio, você sai de caiaque, as orcas vão passar embaixo do caiaque. São pacíficas, são tranquilas, elas se alimentam só de peixes. O ser humano não faz parte do cardápio. Essas são as orcas mais conhecidas do planeta. Elas são estudadas desde a década de 70, no ambiente natural. E elas têm dialetos diferentes. Os grupos, as comunidades têm dialetos diferentes. Se você pega um hidrofone e grava uma comunidade, são 3 comunidades principais, grava a comunidade A e põe o hidrofone, um equipamento para soltar o som para B, sabe que é de outra, porque talvez se encontraram, mas não pronunciam o mesmo dialeto. Então tem isso bem claro para essas espécies. Além disso, tem outras informações que o som pode nos ajudar. A gente estudou bastante os botucins em Cananéia, por exemplo. Então a gente levou hidrofone. Em 2 praias que tem dentro do estuário, cerca de 10 botos da população, eles chegam muito perto da praia para capturar peixes. Então eu comecei a estudar isso fotografando indivíduos para identificar a nadadeira e com o tempo tive recursos para comprar hidrofone e eu queria descrever como é que eles fazem isso. Então eles ficam usando a ecolocalização. E se tem uma fêmea e um filhote, ela está assobiando para se comunicar com o filhote. E do nada, a gente começou a perceber que a água é turva, a gente não está vendo, ela para, ela continua fazendo zzz, 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 e de repente ela faz uma assobio e vai para a praia. Então, como a gente não está vendo nada, a água está turva, a gente está com um headphone, a gente já começou a perceber, agora ela vai vir para a praia, certeza. Então a gente consegue decifrar as emissões sonoras para a gente saber quando vem para a praia ou não. Agora a gente já está com um drone e o hidrofone também. Então a gente começou a associar os dois, o som com a imagem. A gente ainda tem muito a decifrar, mas é a principal porta para a gente entrar no cérebro deles, é a comunicação. O som se propaga 5 vezes mais rápido na água do que no ar, e alguns cientistas dizem que os misticeiros, as grandes baleias, podem se comunicar até cerca de 1.000 quilômetros de distância. E em águas mais profundas, onde tem menos interferência, e se comunicar... Isso é pela frequência, né? Pela Não frequência, é pela nem a frequência. altura, né? Pela frequência. Porque, por exemplo, cachalote é super alto o som, né? Baleia azul chega a ser super alto, como uma turbina de avião. Só que a comunicação entre eles vai ser numa frequência super baixa. O range de frequência das grandes baleias é muito baixo e dos golfinhos é super alto. Então eles têm ranges muito diferentes. E assim, a baleia jubarte, se a gente botar um hidrofone na água, a gente até escuta ela cantar. Outras espécies a gente não consegue escutar. Então a gente precisa de um sonograma e de olhar na tela. E essa é uma vertente da ciência que eu falo para os meus alunos que é espetacular. Os golfinhos, com a ecolocalização, eles enxergam com som.
Eles estão lá, eles estão mandando onda à noite, de madrugada, qualquer lugar, eles estão fazendo uma foto de tudo que está ao redor, congêneres, barco, o que for. Então eles estão enxergando com som. A gente não tem como captar um range da frequência deles. A gente vai ouvir eles com a imagem. Então a gente vai ter o caminho contrário deles. A parte da acústica eu não consigo tantos alunos para estudar, porque depois do terceiro mês todo mundo quer ir embora. Porque o estudo é com um headphone, mas é mais a visão na tela, porque você está vendo o sonograma, apertando o play das gravações, e aí começa a aparecer a subir, o ecolocalização, mas você não está ouvindo, você quer ouvir alguma coisa, mas está saindo só em imagem. E aí isso fica muito monótono para as pessoas. Pô, eu achei que eu ia nadar com o flipper. Agora, era possível fazer um depara dessa história, né, Marcos? Que nem você tem, por exemplo, pesquisa no espaço. Sim. Com fotos com frequência que a gente não enxerga, mas que você vê as fotos maravilhosas, que você tem Sim. uma interpretação daquela frequência de luz, né? Sim. O capítulo que a gente está agora, que a gente está querendo entrar aqui no Brasil, mas no exterior já estão muito vinculados a isso, é utilizar a inteligência artificial para facilitar esse trabalho. Eu tenho visto muita coisa, cara. Vi coisa com pernilongo para identificar espécies pelo zumbido. Eu vi um laboratório para identificar barulho de camundongo de laboratório, para ver se eles estão felizes, se estão estressados, enfim, porque durante o tratamento, né, o teste de medicamento é relevante isso. Uhum. Então acho que é um caminho que pode ser interessante isso, cara. E sabe o que é muito interessante? Esses exames, esses trabalhos com inteligências artificiais estão usando a imagem do som. Uhum. Não estão usando o som. A gente está fazendo isso também. A gente está usando a imagem dele e os parâmetros físicos que a imagem está nos gerando. E aí o que está acontecendo é assim, o primeiro mundo já está numa questão de eu não preciso mais de uma pessoa na frente do computador. Eu dou o play ali, a inteligência artificial já consegue detectar isso e faz esse trabalho duro para a gente. Então isso já está bem adiantado. Dos equipamentos, eu com o Diogo, doutorando no laboratório, a gente levava um equipamento enorme, com um hidrofone, várias pilhas e deixava na água por 2 meses. E aí tinha que ir lá fazer o mergulho livre, trocar o equipamento, trocar as baterias e tal. Hoje o equipamento já está sendo colocado na água, ele liga na hora que detecta a emissão sonora do cetáceo. Então ele economiza muito mais bateria, economiza muito mais energia e vai para o foco. Então isso tem a ver com a menção que você fez no começo da entrevista, que eu coloquei nos livros. A gente está numa etapa de iluminismo da ciência aplicado aos cetáceos incrível. Agora é a melhor época de começar a estudar esses animais, porque a ficção científica está virando realidade. Não, com a internet das coisas, hoje você vai ter uma evolução. o que o cara está criando para agricultura, você vai usar. Uhum. Tem muita coisa legal. Escuta, onde está o risco desses bichos? Obviamente, lixo, plástico, microplástico. Também. Você falou de ruído sonoro. Poluição sonora é grave para eles, porque eles usam muito som para capturar presas e para interação social entre eles. E da onde vem essa poluição? De tudo. Você citou submarino nuclear, barcos... Barco de turismo, barco de explotação de óleo e gás, barco de lazer, obras submarinas, cabeamento, agora energia eólica no oceano. Tudo isso gera poluição sonora e gera o que a gente chama tecnicamente de perda de hábitat. Eles estão perdendo o hábitat deles, globalmente. Então a gente está ocupando a costa e a gente acha que não é suficiente. Então eu vou fazer uma maricultura e vou ocupar muito mais. Então eles perderam mais espaço. Então é perda de espaço, poluição sonora, poluição química. A poluição química, além dos plásticos, tem uma que a gente faz muito aqui no litoral sul de São Paulo, que a gente tem uma área vital para o país de plantação de bananas, e essa plantação de bananas necessita de agrotóxicos. E ela está vinculada e associada ao rio Ribeira de Iguape, toda a bacia do rio Ribeira de Iguape, que deságua no estuário de Canané e no mar. Então, eu monitoro o estado de contaminação química dos botos e eles estão contaminados com esses poluentes químicos. Então, eles estão ainda num nível que não afetaria, ou que tecnicamente ainda não se afeta a saúde desses animais, mas chegando num determinado nível... Saiba, né, que a gente saiba. Mas chegando num determinado nível, eles podem gerar má formação de fetos, pode atacar o sistema imunológico, pode causar imparidade aí de algumas funções, de alguns órgãos, etc. A gente está preocupado porque faz 3 semanas eu compartilhei com uma colega minha de trabalho aqui do Oceanográfico um artigo científico que saiu no Rio de Janeiro, na Fiocruz, em que as cientistas citaram os nossos artigos, por isso que eu fiquei sabendo,
porque ela comparou sangue humano de algumas pessoas no Rio de Janeiro, os níveis de contaminantes, com os dos cetáceos que estão iguaizinhos. Se estão iguaizinhos, os contaminantes estão vindo da presa. Eles não absorvem na pele, estão vindo do peixe que eles estão comendo, que é o peixe que a gente está comendo também. Então, a gente já está com os mesmos níveis deles que estão ingerindo os peixes, a gente também está ingerindo as mesmas presas. É preocupante. Eu acho que agora a gente tem possibilidades e subsídios de alguns sinais de alerta aí, em termos de saúde pública. Então, quando a gente tinha conversado sobre, mas por que eles são importantes? Porque eles são bioindicadores da qualidade de vida do oceano, que tem a ver com a nossa qualidade de vida. Não, aí a gente esquece, né, cara? Mas esse planeta é o oceano também, né? E a gente tem uma ingestão de proteína marinha enorme, são 70% da superfície do planeta. A proteína marinha, né, o pescado, é muito importante para a humanidade de maneira geral. É o pulmão do mundo, como você falou, né? Você falou também de captura acidental, né? Uhum. Caça predatória ainda tem ou não? Não. Japão, essas coisas ainda tinha muito, não tinha? Na verdade, assim, naquela escala não tem mais. O Japão tem uma autorização, ele tem uma licença de caça. Na verdade, o que aconteceu com a caça foi que em 1946, no século passado, formou-se uma comissão internacional voluntária, de participação voluntária, chamada Comissão Baleia Internacional. A ideia é, não vamos deixar ninguém extinguir, e se esse for o nosso futuro de explorar esses animais, vamos tentar manter um equilíbrio, uma sustentabilidade. E aí todos os países entraram, o Brasil entrou, o Japão entrou, todo mundo começou a fazer esse manejo juntos. E aí não adianta só o manejo, a gente precisa saber quantas tem. E aí investiu-se em pesquisa, saber quantas tem, e descobriram que baleia azul, baleia fim, estava tudo em populações menores. E aí começaram a fazer o manejo. Japão, vamos fazer o seguinte, você começa a caçar 400 baleias mink por ano. A população está estimada em 700 mil. Os modelos matemáticos dizem que se vocês explorarem 400 por ano, 400 indivíduos por ano, não vai levar a espécie à extinção. E os outros países, como é que é? O Brasil falou em 86, nós somos um dos últimos. A gente não quer mais caçar, porque a maioria parou em 66. A gente levou só 20 anos para, pessoal, nós vamos parar também. Aqui é tudo mais lerdo, né, nesse sentido. E aí, alguns países mantiveram. O Japão mantém. Tem uma tradição cultural na Islândia de caçar baleia piloto. Tem uma festa tradicional, anual. Nas águas jurisdicionais da Islândia, nas Ilhas Faroe, tem baleias piloto, que é uma espécie de cetáceo que chega a 4,5 metros, 5 metros de comprimento, totalmente escuro. E são grupos de 400, 500 indivíduos. Então, é uma ilha vulcânica, é um mar aberto praticamente, elas são de mar profundo. Saem alguns barcos na época do ano, segregam um pequeno grupo, trazem para a costa, e aí apunhalam esses indivíduos, nadam no sangue com a tradição e se alimentam desses animais. E aí o mundo inteiro já reclamou. O mundo inteiro já mandou cartas de protestos e eles falaram, nas nossas águas jurisdicionais a gente faz o que a gente bem entender e nós vamos continuar fazendo o que é a nossa tradição e cultura. Então são pontuais, são bastante pontuais. Um outro exemplo, esquimós no Ártico. A Comissão Baleeira fez com que os esquimós reduzissem muito a caça de baleias, propiciando algum input de proteínas para eles, para evitar o escorbuto, mas não diminuiu a zero. Então eles têm uma cota, por exemplo, 10 baleias adultas sem filhote por ano. E isso é acompanhado por cientistas que estão lá, que coletam material, amostra, analisam, etc. Foi assim que, curiosamente, saiu a primeira informação de idade de baleia da Groenlândia. Caçaram uma baleia da Groenlândia, abriram, tal. Os esquimós aproveitam tudo, pegam a parede do intestino para fazer o revestimento interno das roupas deles. Eles aproveitam 100%. E acharam um pedaço de arpão na camada de gordura de uma baleia da Groenlândia. Pegaram o pedaço de arpão, deram para o cientista, levou para o laboratório, carbono 14. E esse indivíduo está com um arpão de 1.700. 1.700 e pouco. Caramba. É uma coisa de doido isso. É uma coisa maluca. Duplamente, né? Sobreviveu ao arpão. E tá aí. E assim, talvez não deve ter sido um adultaço na época, mas é muito tempo. É que nem aquela história da profundidade, né? É muito tempo. Esse cara é bem velho, mas será que ele é bem velho mesmo para a população? Ou será que ele... né? Então, nesse sentido, assim, eu não me preocupo hoje com a caça direta, não me preocupo mais como eu me preocupava quando eu comecei a estudar os cetáceos em 93, 94, mas eu me preocupo com a captura acidental. Esse é um problema globalizado muito, muito complexo. Entendi. Teve um caso recente agora de centenas encalhadas. Isso é uma coisa que a gente também não sabe, né? Por que encalha? A gente sabe
mas a gente precisa dar um retorno para a sociedade de cada caso. Porque São vários motivos, é isso? São pelo menos uns 12 fatores naturais e uns 14 fatores antrópicos, humanos. Vamos lá, vou chutar alguns. Sei lá, você falou do submarino nuclear, de repente, algum tipo de ruído que deixou a percepção deles errada e encalharam. Isso, ruído, atropelamento, machucando, Não, mas aí tô falando de 500 encalharam. Aí não... O dos 500 encalhados, assim, acontece geralmente na Austrália e na Nova Zelândia. São bastante concentrados lá. Aquelas áreas são onde eles estão encalhando, principalmente na Tasmânia e na Nova Zelândia, são ilhas com um mar profundo ao redor e são espécies de baleias piloto, que estão em mar aberto, mar profundo, e formam grupos de 300, 400, 500 indivíduos. Evolutivamente, desenvolveram uma coesão social que a gente não consegue descrever para nenhuma outra espécie de mamífero. Se o indivíduo encalha, ninguém sai da praia. Então, nesses casos, tem que se estudar o que levou eles a encalhar. Será que foi um indivíduo que encalhou e foi todo mundo? Será que teve alguma operação de sísmica, algum ruído que levou eles para a praia? Será que é a sobrepesca que está fazendo eles chegarem lá? E nessas praias, pode ser um ou mais fatores que atuam sinergeticamente. Nessas praias, os cientistas acreditam como essas espécies nasceram e se desenvolveram no mar, no oceano. Quando elas encontram a região costeira, elas não conseguem entender o sinal da ecolocalização de volta. O que é isso? O que está voltando? Vou mais para frente, esse negócio é estranho. E quando chegam lá, animais de 4,5 metros, 500 quilos, 1 tonelada, não conseguem sair dali. E pela coesão social, mesmo que alguns indivíduos não encalharam ainda, eles não abandonam. Então lá, pelo histórico deles, por serem países que desde 1890 estudam esses casos, eles têm um modus operandi de estudar caso a caso. Eles têm um folheto. Eles têm um default. E aí, principalmente na Nova Zelândia, quem mora no litoral é treinado para isso. Quem tem barco, sai com o barco, viu um grupo de baleia piloto, já está treinado. Liga para o departamento de conservação, acabei de sair, estou na Latilong e tal, tem um grupo de pelo menos umas 300 e todo mundo já se mobiliza. Todo mundo está treinado assim, encalhar, o que faz? Segura um tempo, não segura, e aí tem todos os procedimentos. Alguns países mais atrasados como o nosso, a gente tem pouco desenvoltura e pouco conhecimento. Então a gente sabe lidar muito pouco com isso. E a gente não otimiza a avaliação das razões pelas quais elas estão encalhando numa costa enorme como a nossa. Então eu trabalhei um capítulo, que é o capítulo que eu mais trabalhei no livro Orca, Baleia e Golfinho, foi o que eu mais desenvolvi. A gente fez uma ilustração do Leandro Coelho espetacular, dos fatores naturais, dos fatores antropomórficos, e a gente descreveu todos ali. E ali pode ter uma conjuntura, um sinergismo de fatores. A gente tem que entender o que aconteceu antes. Naturais, por exemplo. Eu lembro de ter estudado um guia de encalhes americano que falava que por tsunami eles podem aparecer na praia. Eu não sabia o que era um tsunami. Porque ele começou a ser natural agora, com essa fase de mudanças climáticas globais, a gente começou a entender o que é um tsunami. E aí teve o tsunami de Myanmar, que jogou 2 golfinhos para o meio da praça central da cidade. Então a gente começou a entender que pode acontecer. Isso pode acontecer de alguma forma. Cada caso de encalhe, seja esse encalhe em massa, encalhe em grupo ou encalhe individual, tem que ser estudado individualmente, alguns dias antes, e no dia do encalhe em si, o que pode ter acontecido. É uma somatória de fatores naturais e não naturais. Não uma ciência fácil e exata e precisa. Legal. Tinha uma última dúvida só que eu ia perguntar daquela, eu esqueci de falar, quando a gente está falando de grupos diferentes, daquelas orcas que estão agressivas em Gibraltar. Excelente observação. O que estão... Assim, a história é longa. Porque é uma coisa muito específica, né? Isso. A história é longa e estão contando só metade da história. Porque o que acontece é assim, que nessa região da Península Ibérica, ali, Espanha e Portugal, tem um grupo de orcas que está sendo avistado há um tempo lá. Mas é um tempo mais longo do que estão dizendo. Então as pessoas saíam para velejar, etc., viram as orcas lá e começaram a falar para os outros. Eu fui no lugar tal, tem um grupo de orcas, ficou à distância, foi legal, olha a foto aqui. Pô, vou lá semana que vem. Aí foi outro veleiro. Eu também vi, legal. Vamos lá também? Vamos. Aí começou a se organizar operações de turismo. E aí um grupo que era pouco visitado, selvagem, começou a receber 3, 4 barcos de turismo. Esses 3, 4 barcos de turismo foram para 10. E é som, é irritação, é mudar a rotina diária dos animais, não tem mais sossego.
É ir e voltar barco de turismo, os bichos não têm sossego enquanto tem luz do dia. E aí, aquele grupo específico, é um grupo só de orcas, começou a responder. Começou a ir atrás do leme da embarcação e mordeu o leme. Talvez seja uma reação de, tô irritado com vocês, tô irritado com isso. E no começo, uma outra pessoa achou engraçadinho, consigo tirar foto, etc. Só começou a arrancar pedaço de leme. Começou a quebrar leme, ter que ligar para a Marinha buscar o veleiro e ter que pagar do bolso para o resgate. E aí, mais recentemente, começou a afundar veleiro. Já tem pelo menos uns 2 ou 3 casos de veleiros que já afundaram. E quando afundam, elas não machucam as pessoas? Não, em hipótese nenhuma. A gente não tem nenhuma interação em ambiente natural de fatalidade humana com interação com orca. Nenhuma. Nenhuma até hoje. Estamos correndo risco, de repente, num caso como esse. A solução é única. É uma regulamentação local de que nenhum tipo de embarcação de turismo pode ir para aquela região. É única, acabou. Não se discute. Conversa-se com as pessoas. Quem manda nisso? Porque ali São os 2 governos. Porque primeiro, você tem 2 governos, mas aí seria a marinha de cada... Portugal e Espanha. De cada país? Se forem para águas jurisdicionais, aí vai para uma outra esfera. Porque as orcas, quando a gente está falando de cetáceos, principalmente espécies de grande mobilidade como as orcas, elas podem se deslocar 500 quilômetros num dia. Ela pode sair de uma área jurisdicional de um país e ir para áreas internacionais, tranquilamente. Então, acho que já passou o tempo das 2 nações e quem lida com a jurisdição de águas internacionais sentarem para resolver isso. O que aconteceu de lá para cá, sim, eu entrei em grupos do Facebook de pessoas que estão se organizando para matar as orcas. Para atirar nas orcas, para jogar explosivo nas orcas, Cara, etc. é o que a gente vê em fazenda com onça, o que a gente vê da história do ser humano, né? Isso. Na Índia também, com leopardo. Uhum. Então, é sempre o mesmo grupo de indivíduos, está claro isso, não são todas. A gente invade o território deles, E aí tem uma resposta. Tem uma resposta e a gente quer matar essa resposta, né? Sempre de maneira violenta e ignorante. Uhum. E é por aí. E aí, nesse caso, a solução seria essa. Mas aí fica aquelas pessoas, meu direito de ir e vir, eu quero ir, eu quero ver e tal. Então, é complicado. Acho que os governos deveriam ter um pouco mais de mão firme nessa situação. E não tiveram. Deixaram crescer. Não, até pela segurança. Deixaram crescer de um ponto que, assim, Marinha portuguesa ou espanhola recebendo o pedido de socorro 11 da noite, 2 da manhã. Ninguém tá afim de ter toda hora ir buscar alguém que a orca mordeu o leme lá, né? Vai custar muito no bolso da pessoa. E a pessoa vai ficar muito irritada. Dá para evitar? Dá. Não precisa mais ir lá para observar a orca na natureza desse jeito. Tem outros lugares para observar a orca. Distante de lá, mas tem outros lugares. Ali perto deles, na Noruega, tem lugares que você encontra orcas com balé jubarte, como dessa fotografia. Assim, a rodo. E as embarcações estão lá e as orcas não estão atacando ou mordendo o leme, nada. É uma questão de uma área muito fria, tal, que não tem um aporte de turismo como teve lá. Legal. Marcos, adorei o papo. Eu quero que você volte aqui para a gente Perfeito. falar desse teu novo estudo aí de como ensinar ciência para leigo. Perfeito. Vamos estruturar um papo aqui para você voltar e a gente falar disso. Para mim foi um grande prazer. Vamos matar essa cereja maravilhosa agora. Legal. Ô, Cava, posso fazer uma última pergunta? Claro, Mandíbula. Antes da gente encerrar, a pergunta veio na cabeça agora. O Marcos estava falando... Vamos ver se é boa, hein? O Marcos estava falando que as orcas não têm o comportamento de atacar em ambiente natural o ser humano. Mas teve aquele caso famoso dentro do SeaWorld, né? E eu já vi alguns documentários, gente falando que a orca tava brincando, porque tava acostumada com o treinador de puxar ele para baixo e tal, não sei o quê. Será que tem algum estudo, alguma coisa melhor que deu um norte para essa situação? Eu posso dizer que é uma excelente pergunta também? Não faz isso, Marcos. Não faça isso. Ainda mais a pergunta do SeaWorld. Essa pergunta era mais óbvia que tinha. Eu vou responder com 2 vertentes. Do SeaWorld em si, ou do cativeiro, e do ambiente natural. Do SeaWorld. São 4 fatalidades com treinadores registrados até hoje. Orcas em cativeiro, elas são treinadas com métodos que a gente desconhece, mas naquele seriado naquele documentário do Blackfish, ex-treinadores mostraram um pouco da realidade, que é cortar comida, cortar tensão, que elas precisam muito. Existia um tráfico aí de indivíduos de diferentes grupos originais para cativeiros distintos.
elas não se entenderam, não se deram bem. Num show, num dos SeaWorlds, uma orca matou a outra durante o show. Então fizeram tudo errado, desde o princípio tudo errado. Então a fatalidade humana só ocorre lá e certamente não era uma brincadeira, que brincadeira é algo que os seres humanos criaram o verbo para o que ele acha que é brincadeira. Na verdade, nos 3 incidentes que tinham informação mais verídica, que um deles, uma pessoa foi encontrada boiando numa piscina do SeaWorld, mas ela entrou no meio da madrugada e foi encontrada nua lá. Se despiu lá, entrou no tanque para andar com a orca, amanheceu morta. Nos demais tem um histórico de acompanhar, de ver, segurar e tal. No mais recente, que é o que originou a pergunta, tem toda a sequência de tudo que aconteceu antes e algumas pessoas acusam a treinadora dela não ter dado atenção devida e não ter dado a alimentação devida, que ela fica procurando balde lá e não tem, e a orca deve ter se irritado que eu fiz show demais e você me deu peixe de menos. Eu tô irritado com você. E é um animal selvagem. Selvagem. E para ela, assim, entre eles, eu falo isso para todo mundo que entra no mar com esses animais. Eles se interagem de 2 formas, os que têm dentes. Eles batem muito o corpo entre eles, é natural, é muito natural. E é um bicho grande. Eles são grandes e eles não têm músculo de mastigação, mas eles usam muito os dentes para interagir entre eles. Então, quando eles vêm com a boca aberta e fecha, eles não têm como abrir e fechar fácil. Eles vão levar. Se uma orca pega uma pessoa, ela não vai abrir a boca fácil e soltar. Ela vai levar a pessoa. Não é só Vai isso, é levar a pessoa. um puta dente grande. Enorme. No animal não é uma boa interação. Ponte agudo, né? Grande ponte agudo. agudo. Não é uma interação gostosa, pô. Ponte agudo. E em várias ocasiões, até que o Blackfish mostra, a orca puxa para o fundo, que ela sabe disso. Ela puxa para o fundo, segura lá no fundo e sabe mais ou menos o tempo que a pessoa tem, solta a pessoa, vai e faz de novo. Eu tenho até uma indicação legal aqui para vir pro programa. Eu sou amigo de um cara formidável, fantástico, o Paulo Cirilo. Ele treinou as orcas que trabalhavam no Play Center aqui em São Paulo. Ele mora aqui em São Paulo, Paulo Cirilo, é um grande amigo. E ele vive uma realidade que eu, como cientista, não vivi. Ele conviveu com orcas por 3 anos no cativeiro. Ele tem histórias para contar espetaculares. É uma pessoa... No Brasil, não tem ninguém com tanta experiência com orca como ele. É uma boa indicação para um papo legal. E trazendo essa informação da brincadeira para o ambiente natural, se a gente for ver os documentários das orcas aqui na Patagônia, pegando o lobo marinho, tirando da praia e indo para águas mais profundas, 99,9% dos documentários falam que ela está brincando com a presa. Mas ela está capturando uma presa que tem pelo, e pelo é indigerível. Ela quer a carne. Ela não tem músculo de mastigação. Ela não tem como pegar lá e mastigar, cuspir o pelo e comer só carne. Então ela tem que primeiro capturar, e ela chacoalha muito porque o lobo marinho tem dente, ele pode arrancar um pedaço dela. Então ela fica chacoalhando ele na praia e as pessoas, que horror, tá brincando, para ela não tomar dentada, porque ela tem que tirar ele do ambiente onde ele manda, que é a parte terrestre. Quando ela puxa ele para a água, ela já solta ele, porque ela nada muito mais, ela é muito maior, ele tenta ir por raso, ela não deixa. Mas o que ela vai fazer? Ela vai jogar ele para cima, ela vai bater a cauda, ela vai tentar segurar para uma outra orca vir e lacerar, porque elas precisam tirar o pelo para chegar na carne. Então, assim, eu escrevo nesse livro, Orca, Baleia e Golfinho, que elas quase que certamente não estão brincando com presa, elas estão se alimentando. E tem um custo energético fazer isso. Na hora que elas fazem tanto esforço e pegam uma parte muscular, opa, eu preciso voltar lá e pegar mais lobo marinho, porque só esse aqui não vai ser suficiente. Então a questão do brincar é algo muito visão humanística, mas eu acredito que tanto no cativeiro é uma questão de sobrevivência e de irritação, e ambiente natural mais de sobrevivência. Não tem essa questão de brincar com presa, não. Não, e tem outras coisas que a gente não sabe também, que a gente vê em outros animais, outros mamíferos, que assim, que aquele comportamento assim, você dá as costas ou você corre, é instinto do bicho correr atrás. Uhum. Então essa coisa de puxar, de repente, sei lá, ela começou porque ela estava irritada, mas entrou num gatilho ali pra ela que não dá pra saber, né? Não dá. Mas o que acho que é muito claro nesses documentários, assim, tá tudo errado. Tudo errado. Então, assim, tudo errado. Depois você tentar elencar o que deu errado ou não é quase irrelevante, porque tá tudo errado. A chance de dar uma cagada é muito grande. Tudo errado. E no seu comentário me lembrou, eu tive numa conferência na África do Sul, e aí fui visitar um centro de reabilitação de guepardo, de chita. E aí estão aqueles animais que caíram na armadilha, tal, não podem mais voltar para a natureza, e eles angariam fundos para as pessoas poderem ver de perto e tal. Então eu fui ver de perto, então você entra no recinto com
com um animal que está lá descansando. E num dado momento o animal deu uma acordada, olhou todo mundo, levantou. Então ele falou para todo mundo, gentilmente, não olhem para os olhos dele, virem as costas e vão andando para a porta. Ele vai entrar na ativa agora e a gente vai cessar as visitas. A gente não dopa, não faz nada, mas é um momento que ele vai começar a se exercitar. Não se estressem, não olhem para ele, virem para a porta e vão andando na boa, eu vou acompanhando. E todo mundo seguiu, porque estava aquele lance de, nossa, eu vou ser a próxima presa, né? E nesse sentido, porque provavelmente o que a gente vai fazer, se a gente vai olhar no olho de um animal selvagem, é tudo que você está desafiando ele. Então é tudo que a gente não precisa. E é o que você falou. São os sinais que o especialista sabe. Então, num ambiente como esse, se não é para dar choque, não dá choque. Se não é para... Se tinha um balde vazio de peixe e não deu, não entra na água, que o bicho está irritado. Dá uma desculpa para o turista que está ali e trata de tentar corrigir o equívoco. É que na hora que veio para o documentário, alguns ex-treinadores tentaram defender a treinadora, e isso é justo e honesto, porque provavelmente ela estava dando a vida dela por aqueles organismos. Porque... E o cara é ex-treinador também, até você tem um monte de questões aí também. E eles são a ponta da corda. Tem um multimilionário ganhando muito dinheiro com aquilo. É o Mickey. É. Por aí. Marcos, adorei. Já te falei, Legal. vamos organizar essa volta aí para falar de como ensinar ciência para leigos, que acho que é um assunto relevante. Perfeito, gosto muito de tratar desse assunto. Obrigado. Valeu, Mandíbula. Cara, Sua valeu. pergunta não agregou muito. Todas as Mas minhas foi bom perguntas você. foram elogiadas, tá? Tudo Tá. bem, tá bom. Até a do Espanta Tubarões e do Procurando Nemo. Mas essa foi boa. Foi boa, né? Essa foi boa. Essa cultura de pop dele ajuda às vezes. Muito boas perguntas. Valeu, Marcos. Valeu, Valeu. Mandíbula. Valeu, pessoal. Valeu.